Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o que aconteceu na rodada desta quarta-feira da Copa Verde, quando aconteceram 5 jogos, e também na Copa do Nordeste, quando aconteceram mais 2 partidas pela segunda fase eliminatória. Então eu vou passar aqui quem ganhou, quem perdeu, quem marcou os gols e quem pega quem na próxima fase. Mas se você está chegando agora, está conhecendo o canal, aproveite para se inscrever para você ficar por dentro das informações da Copa do Nordeste, também da Copa Verde, da reta final da Série C e também das finais da Série D, beleza? Sem perda de tempo, vamos começar falando então sobre a Copa Verde. A Copa Verde que está aí na sua segunda fase, a segunda fase é disputada em jogo único, né? Apenas um jogo, se empatar no tempo normal, vai para os pênaltis. E nesta quarta-feira tivemos pênaltis, daqui a pouco então eu vou falar para vocês quem que teve aí que passar por esse drama dos pênaltis. Mas vamos começar pelo jogo que começou primeiro, né? A rodada da Copa Verde desta quarta-feira foi aberta com o Manaus jogando contra a equipe do Porto Velho. Esse jogo aconteceu na Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia, que diferente do jogo de domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro, não contou com público, foi jogo sem público. E o Manaus, mesmo jogando aí com o time reserva, né, um time alternativo, venceu a equipe do Porto Velho pelo placar de 2-0. Os gols saíram apenas no segundo tempo. O Marcão abriu o placar aos 21 minutos, né, do segundo tempo, e o Felipe aos 34 fechou o placar. Então o Manaus aí vence por 2-0 e na próxima fase vai pegar o Remo, né? O Remo que abriu a segunda fase goleando a equipe do Galvez por 9-0. Então Manaus e Remo aí um duelo bem interessante nessa terceira fase, né, que já é quartas de final da Copa Verde. Lembrando que as quartas de final da Copa Verde já começa a ter jogos de ida e volta, né? Resta saber com quais formações tanto o Remo quanto a equipe do Manaus vão entrar em campo, porque o Remo ainda não está garantido na Série B do ano que vem, né? Ainda precisa aí de umas 2 ou 3 vitórias para assegurar sua permanência na Série B, né? Para fugir de vez do risco de rebaixamento. E o Manaus está em meio aí às disputas do acesso para a Série B, né? O Manaus que no próximo final de semana vai encarar a equipe do Ipiranga lá em Erechim, né? Por isso até o time jogou com uma formação alternativa nesta quarta-feira, porque o elenco ia ter que encarar uma longa viagem até o Rio Grande do Sul, né? Então por isso aí o Manaus optou por encarar o Porto Velho com essa formação alternativa. Bom, um pouquinho mais tarde, né, nós tivemos aí a vitória do Castanhal sobre o São Raimundo de Roraima de virada pelo placar de 2-1. Esse jogo aconteceu lá no Estádio Canarinho. O Juninho abriu o placar a favor do São Raimundo aos 9 minutos. O Leandro Cearense empatou aos 23 do primeiro tempo. E aos 34 do primeiro tempo, o Leandro Cearense novamente num belo gol aí, pegando de voleio, como vocês estão vendo aí nas imagens. O Leandro Cearense virou o placar e ficou nisso, né? O Castanhal avança para a terceira fase da Copa Verde, para as quartas de final, e vai encarar o Paysandu. O Paysandu que fez como o Remo, né? Goleou também a equipe do Penharol do Amazonas, mas daqui a pouquinho a gente chega no jogo do Paysandu. Também tivemos nesta quarta-feira a vitória do Nova Mutum por 4-1 sobre o Rio Branco do Acre. Esse é o único jogo que eu não consegui achar os gols da partida, né? Não consegui achar os lances aí no YouTube, então vai ficar sem imagem mesmo, mas a equipe do Nova Mutum praticamente aí decidiu sua vida no primeiro tempo. O Romário abriu o placar aos 9 minutos, aos 33 minutos o mesmo Romário ampliou, aos 39 do primeiro tempo o Leonardo fez 3-0, aí o Vandinho já aos 19 minutos do segundo tempo fez 4-0, o Martoni descontou para a equipe do Rio Branco aos 35 do segundo tempo, e ainda o Rio Branco teve aí um pênalti, né, já nos acréscimos, perdeu um pênalti, poderia descontar para 4-2, mas o goleiro aí do Nova Mutum acabou defendendo e o rebote, o jogador do Rio Branco aí que cobrou o pênalti chutou por cima, né? Então o Rio Branco, o Nova Mutum vence o Rio Branco por 4-1, jogo que foi disputado na Arena da Floresta, hein? No vídeo de ontem eu perguntei pro pessoal como eles queriam que o estádio fosse chamado, né? Porque no lugar no site da CBF estava escrito Arena Acreana, no Globo Esporte era Arena da Floresta. Então a galera aqui comentou, né? Deixou nos comentários aqui, eles preferem que o estádio seja chamado de Arena da Floresta, e assim que eu vou chamá-lo daqui por diante, beleza? Então, o Nova Mutum vence o Rio Branco por 4-1, se classifica para as quartas de final e vai encarar o Brasiliense.
o Brasiliense, que encarou mais uma disputa por pênaltis aí nessa Copa Verde, né? O Brasiliense que já havia passado pelo Rio Branco do Espírito Santo nos pênaltis na fase anterior, jogou contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. O Cuiabá também com uma formação alternativa, né? Com um time reserva, o Cuiabá focado aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 0-0, né? Foi o jogo entre os dois últimos campeões, né? O Cuiabá campeão de 2019 e o Brasiliense campeão da temporada 2020. O jogo terminou 0-0, foi para os pênaltis e a equipe do Brasiliense acabou se dando melhor. Venceu por 7-6, aí uma intensa disputa de pênaltis, né? E o Brasiliense, mais uma vez, é o Brasiliense que já até tinha sido campeão, né? Na edição anterior nos pênaltis, estreou, vencendo nos pênaltis também a equipe do Rio Branco do Espírito Santo, encara mais uma decisão por pênaltis e vence. Então, o atual campeão aí tá vivo na briga pelo bicampeonato, né? Então, Brasiliense e Nova Mutum, mais um duelo aí das quartas de final da Copa Verde. E como eu falei, nós tivemos também a vitória, né, a goleada de 6-0 do Paysandu sobre a equipe do Penharol do Amazonas. O Paysandu, assim como o Manaus, está focado aí na disputa dos quadrangulares da Série C. Tem jogo neste final de semana contra o Ituano, jogo decisivo, né? Porque se o Paysandu perder, o Paysandu fica fora da briga pelo acesso. E por isso mesmo, contra o Penharol, foi a campo uma equipe alternativa, né? Para dar rodagem aí também para alguns jogadores que estão voltando de contusão, como foi o caso do Charles. Também dando oportunidade para o William Fazendinha mostrar um pouco de serviço. E a equipe não teve a menor dificuldade para vencer o time do Amazonas pelo placar de 6-0. O Laércio abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, o Rui ampliou aos 28, aí aos 44 do primeiro o Rui fez 3-0, né, marcou o segundo gol dele na partida. Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, o Grampola fez 4-0. Aí no primeiro minuto do segundo tempo, o Charles, né, que eu falei que voltou de contusão, fez 5-0. E aí, para fechar a goleada, o Thiago Santos fez aí 6-0 aos 26 minutos do segundo tempo. Então, esse aqui foi o placar da estreia do Paysandu na Copa Verde. Lembrando, Paysandu e Castanhal fazem um dos duelos das quartas de final. Nesta quinta-feira vão acontecer os outros dois jogos, né, os dois últimos jogos dessa segunda fase da Copa Verde. Às 18 horas, lá na Arena da Floresta, o Atlético do Acre vai receber o Aquidauanense. Um pouquinho mais tarde, lá no Oba, né, em Goiânia, o Vila Nova, o único time de Goiás, né, o único time goiano na disputa aí dessa edição da Copa Verde, vai jogar contra o Rio Branco de Venda Nova. Então, quem passar de Atlético do Acre e Aquidauanense, pega na próxima fase o vencedor de Vila Nova e Rio Branco de Venda Nova. Eu acredito que o Vila Nova aí vai também optar por uma equipe alternativa nesse jogo, até porque o Vila tá brigando também contra o rebaixamento lá na Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Virando a página então, vamos falar agora da Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste que infelizmente eu não posso pôr os gols aqui, né? Porque diferente da Copa Verde, onde ninguém comprou os direitos de transmissão, então a CBF libera as imagens, a Copa Verde já tem a Live Motion, né? Que é dona aí do Nordeste FC, ela que é detentora dos direitos de imagem. Então se eu botar os gols aqui eu posso ter problema com o YouTube, né? Por isso que não vai ter aqui na tela os gols dos jogos da Copa do Nordeste. Mas nessa quarta-feira tivemos dois jogos. Um deles, o ABC bateu o Jacuipense pelo placar de 4-2 e avançou aí para a terceira fase eliminatória. O time agora vai encarar o Souza, né? O Souza que eliminou o Confiança nos pênaltis, né? O Confiança é um time aí que está na Série B, acabou sendo eliminado pelo Souza. Os gols do ABC foram marcados pelo Negueba aos 6 minutos do primeiro tempo. Aí o Valisson, cobrando pênalti aos 17 minutos, ampliou para a equipe do ABC. Aí o Danilo, aos 30 minutos do primeiro tempo, também de pênalti, descontou para a Jacuipense. O Jean, aos 40 do primeiro tempo, empatou, né? O jogo chegou a ficar 2-2. Aí no segundo tempo, logo aos 8 minutos, o Valisson marcou o segundo dele e o terceiro gol da equipe do ABC. E o Negueba, aos 34 minutos do segundo tempo, fechou a conta em 4-2. Então o ABC aí, o ABC que entrou em campo em clima festivo, né? Meio que de ressaca, pela conquista do acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, conquistada no último domingo. Então, o ABC aí manteve o embalo, né? Vence aí a equipe do Jacuipense por 4-2, se classifica para a próxima fase, né? Que ainda não tem a data e o horário definido.
E agora, no próximo final de semana, volta suas atenções para a Série D do Campeonato Brasileiro, quando fará o primeiro jogo das semifinais contra a equipe do Aparecidense, né? Então o ABC aí envolvido em 2 competições, por enquanto se dando bem nas 2. Aí no outro jogo da noite, o Botafogo da Paraíba, que é mais um time aí envolvido nos quadrangulares da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Imperatriz pelo placar de 2-0. E agora, olha, vai ter um confronto pesado na próxima fase, hein? Vai encarar o Vitória. O Vitória aí que vem de vitória sobre o Itabaiana por 3-0, mas tá aí em situação complicada na Série B. Então, o Botafogo da Paraíba, que tá lutando para sair da Série C para ir para B, na próxima fase vai encarar o Vitória, que tá lutando para não fazer o caminho inverso, né? Para não sair da Série B e ir para a Série C. Os gols do jogo foram marcados pelo Ederson aos 26 minutos do primeiro tempo e o Bruno Gonçalves, já nos acréscimos, aos 47 minutos do segundo tempo, fez 2-0 e fechou a conta. Menção honrosa aqui pro goleiro, do goleiro Diego, né, da equipe do Imperatriz, que trabalhou muito, poderia ser uma grande goleada, poderia ter sido um 5-6-0 para a equipe do Botafogo, mas o goleiro aí, o Diego, trabalhou bem, trabalhou muito e evitou aí que a derrota da sua equipe, né, a derrota do Imperatriz, fosse maior. Bom, nesta quinta-feira teremos mais 2 jogos, né, que vão fechar essa segunda fase da Copa do Nordeste, né, 2 jogos únicos. Às 19 horas, o América de Natal recebe o Motoclube na Arena das Dunas, né. Será o reencontro das duas equipes, que elas se enfrentaram no mata-mata da Série D e o América levou a melhor. Agora o Motoclube vai tentar revanche jogando lá na Arena das Dunas. E o CRB vai jogar contra o River do Piauí. Esse jogo vai ser às 21h30 lá no estádio Rei Pelé. Lembrando que esses 2 jogos, esses 2 confrontos são em partidas únicas, né? E se acabar empatado, a definição do classificado vai para os pênaltis. Quem passar de América e Motoclube encara na próxima fase quem passar de CRB e River. Lembrando que os confrontos da próxima fase, dessa próxima fase eliminatória da Copa do Nordeste, serão em ida e volta, né? Diferente das 2 primeiras fases, que foi disputada em jogo único, a terceira fase será disputada em jogos de ida e volta. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, ó, deixa o like, compartilha. E como eu falei no começo, se está chegando agora no canal, gostou do conteúdo, gostou das informações, se inscreva aqui no canal para você aí ficar por dentro sempre que vídeos novos forem ao ar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!